Olá, tá frio, né? A pergunta é, o que é melhor para Duque de Caxias? Não, não são nomes, não são salvadores da pátria. São reflexões, ideias e soluções. Nossa cidade está enfrentando um quadro de anemia fiscal e vamos entrar numa situação de falência. A arrecadação não chega aos 130 milhões mês. E só a folha de pagamento consome 83 milhões. A Câmara Municipal leva todo mês outros 5 milhões de reais. Ou seja, só com salários e subsídios são gastos 90 milhões de reais por mês pela Prefeitura. Sobra pouco mais de 30 milhões para financiar a manutenção de mais de 170 escolas, compra de merenda, uniforme, faxina dos prédios municipais, coleta de lixo, manutenção de 57 mil pontos de luz, manutenção de hospitais, postos de saúde, unidades de assistência social, semáforos, contas de luz, combustível para frota de veículos e compra de caixões funerários. Se continuar assim, vamos acabar enterrando a prefeitura. Estes números revelam um desequilíbrio fiscal financeiro que pode criar consequências dramáticas para a cidade. E para piorar, em breve vai estourar a cobrança de dívidas impagáveis na ordem de 300 milhões de reais que poderão levar o município à insolvência. O município vai parar no CADIM, Cadastro de Inadimplentes do Tesouro Nacional. É uma espécie de SPC das prefeituras, agravando a situação financeira, já que isso vai impedir o repasse de recursos e transferências da União para o financiamento de programas prioritários de assistência social e da saúde. Gente, não faço críticas partidarizadas. Como cidadão, peço uma análise lúcida e equilibrada a partir da situação real do fluxo de caixa do Tesouro Municipal. Se vocês assistirem os vídeos que publicamos aqui no Facebook, lá nas últimas eleições municipais, vão perceber que o conteúdo tinha 3 características. Primeiro, apresentava os demonstrativos de receita e despesa da prefeitura, revelando uma queda na arrecadação da ordem de 4%, enquanto os custos subiam em escala por conta de aumentos salariais automáticos, como triênios, quinquênios e outros direitos adquiridos. Apresentamos relatórios fiscais mostrando que 100% da arrecadação da prefeitura estava comprometida com folha de pagamento e despesas de custeio. Alertamos que fatores combinados, como a crise econômica, a falência do Estado, a queda da arrecadação e erros históricos de gestão financeira na Prefeitura de Caxias, tornavam as propostas de campanha do então candidato Washington Reis irreais e inexequíveis. Só o tempo foi capaz de mostrar que tínhamos razão. Sem ofender, buscamos enfrentamento no campo das ideias, analisando as propostas dos 2 candidatos, a partir de uma avaliação técnico-financeira e da capacidade de endividamento do município. Portanto, não estamos aqui para discutir, debater ou empunhar aí as bandeiras de facções partidárias, muito menos reproduzir discursos nascidos de ressentimentos eleitorais ou político-partidários. O momento exige unidade e lucidez. O quadro financeiro da prefeitura é crítico, desesperador para funcionários que estão sem receber o 13º salário e o salário de dezembro. Os salários atuais estão atrasados. Os aposentados são atingidos por esses atrasos em seus orçamentos familiares e já começa a faltar o alimento na mesa de alguns. Além disso,
falta dinheiro para atender a crescente demanda por serviços de saúde e assistência social. A desordem urbana tomou conta dos distritos. A crise nacional irradia suas influências mais dramáticas nos municípios. Ninguém nasce na União, nos estados. Todos nascem, vivem e hoje sofrem nas cidades. Com mais de 14 milhões de desempregados, fez dobrar a quantidade de trabalhadores informais nas ruas e praças das cidades. E em Duque de Caxias não é diferente. Em Saracuruna, tem até camelô arrancando o dente na barraca da praça. A cidade de Duque de Caxias poderá mergulhar no caos, na desordem e na baderna administrativo-financeira em poucos meses. Quem vai sofrer as consequências desse cenário vai ser a parte mais fragilizada da população e o quadro de funcionários, né, que recebem os menores níveis salariais da prefeitura. Não estamos aqui procurando culpados nem apontar os erros do passado, mas fazendo um apelo para que esses erros não se repitam. Cito Washington Reis, Alexandre Cardoso e Dica, são os caciques políticos dessa cidade. Para o bem ou para o mal, são diretamente responsáveis pelos avanços e recuos da administração nesses últimos 20 anos. Os 3 ex-prefeitos, com apoio do deputado Dica, deram grande contribuição ao município, mas também foram os arquitetos do atual quadro financeiro de Duque de Caxias. Zito governou a cidade com muito dinheiro em caixa, com apoio do então governador Marcelo Alencar e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB. O Washington Reis surfou na onda gigante dos recursos e royalties quando o preço do barril do petróleo explodiu no mercado internacional para $130. Hoje, as 3 fontes pagadoras de royalties não se igualam ao que a cidade arrecada com o IPTU. Os tempos mudaram. O Estado está falido. O governo federal mergulhado num mar de lama, procurando um bote salva-vida para não se afogar. As receitas caíram e as despesas aumentaram. Este quadro de configuração perversa impõe sofrimento aos moradores da cidade. As circunstâncias lhes oferecem a oportunidade de revelarem a grandeza nesse momento crítico. Chegou a hora de vocês abrirem mão de projetos pessoais de poder, da vaidade, da arrogância e da cultura da política do farinha pouca, meu pirão primeiro. Precisam estabelecer uma trégua para estancar a marcha da insensatez que está levando o Duque de Caxias ao precipício. Chegou a hora dos caciques pensarem na tribo, nos índios, nas pessoas mais humildes do povo que dependem de serviços essenciais da prefeitura. São pacientes que morrem por falta de atendimento médico, são crianças que sofrem com com a má qualidade do ensino, comprometendo seu futuro educacional. Não dá para continuar com a surrada estratégia do quanto pior, melhor. Isso revela sua incapacidade de fazer oposição. Vocês podem mudar esse jogo. Vocês precisam se reconhecer e se reconciliar. Criar uma frente para debaterem a recuperação da cidade. Na pauta desta frente, na pauta do debate municipal, tem que contemplar os seguintes itens. Primeiro, tem que promover uma auditoria pública independente com 100% de transparência na folha de pagamento do IPMDC. Precisamos conhecer quem são os marajás que ganham salários nababescos, que ganham 40, 50 mil reais por mês. O Alexandre reduziu para os limites constitucionais. Mas tem tem professor aí ganhando 26 mil reais que há 20, 30 anos sem botar os pés dentro de uma sala de aula. Precisamos criar o Conselho da Cidade, integrado com
todos os setores produtivos municipais, a OAB, entidades comunitárias, sindicatos, sindicatos patronais, sindicatos dos trabalhadores, esse que tem sede, atuam no município, entidades empresariais e outras ONGs. Precisamos apresentar e discutir no Conselho da Cidade, por exemplo, o relatório da auditoria fiscal e da folha de pagamento. Apresentar as estratégias e os programas de recuperação da cidade com a aprovação deste grande conselho da cidade. Precisamos propor e apresentar aos funcionários públicos, aos desempregados e às famílias que quiserem integrar cooperativas de consumo para aquisição de alimentos básicos. Você consegue comprar alimento com 70% mais barato. São apenas sugestões. Cabe ao prefeito Washington Reis convocar os ex-prefeitos para iniciarmos a caminhada pela recuperação do nosso município. Quem sabe a classe política de Duque de Caxias acabe dando o exemplo para o restante do país. Pelo bem da cidade e pelo bem do Brasil. Um beijo no coração de vocês.